Hoje é o nosso último dia do festival aqui e é a primeira vez que eu estou aqui no Centro Cultural São Paulo, que é uma das nossas casas há 31 anos. Então, para a gente é sempre uma alegria fazer o festival aqui no Centro Cultural São Paulo. Então, estando aqui pela primeira vez, eu quero agradecer à Secretaria Municipal de Cultura e Indústria Criativas da cidade de São Paulo, né, e a SPCine. A Secretaria Municipal está com a gente desde a primeira edição, que foi um dos apoiadores fundadores do É Tudo Verdade. E a SPCine, desde que existe a SPCine, há 11, 12 anos, o É Tudo Verdade tem o privilégio de contar com o apoio da SPCine. E essa é a Masterclass da SPCine, uma atividade que a gente tem realizado já, como a pandemia foi em 2020, ajuda a datar, foi um pouquinho antes da pandemia que a gente criou, e mesmo antes da pandemia a gente foi fazendo online. Antes de falar dessa Masterclass, eu queria fazer um convite para vocês. Hoje a gente vai ter, às 17 às 19, as duas últimas projeções da retrospectiva muito especial desse ano, que a gente está dedicando a uma realizadora particularmente importante, menos conhecida no Brasil do que deveria, quer dizer, acho que a partir de agora não mais, que transita entre o documentário e o cine experimental, que é a Vivian Ostrovsky. E a Vivian está aqui. Vivian, muito obrigado por estar aqui na Tudo Verdade, muito obrigado por estar aqui agora, e ela vai estar aqui nas sessões com vocês, não percam. Essa Masterclass, para a gente, é uma enorme honra, porque traz ao É Tudo Verdade nessa 31ª edição, um dos principais realizadores e fotógrafos brasileiros e um amigo do festival, um apoiador do festival de tantas maneiras, em tantas edições. Então, o Bodansky, para vocês terem uma ideia, já foi jurado do festival, já teve uma capa do festival, nos honrou com uma capa, uma das artes do festival esse ano, essa linda foto do José Medeiros, do Rio de Janeiro. O Bodansky, há uns 15 anos, se eu não me engano, talvez um pouco mais, com uma belíssima foto de uma série que ele fez em Brasília, também nos honrou. Acreditem ou não, já tem 20 anos que a gente fez a retrospectiva Jorge Bodansky dentro do É Tudo Verdade, exatamente 20 anos esse ano, no mesmo ano que a gente fez uma retrospectiva dos documentários do Werner Herzog. Ele, como vocês sabem, tem uma extensíssima filmografia, destacando algumas daqueles que vocês com certeza conhecem: Iracema, uma Transamazônica, O Terceiro Milênio. A gente teve nessa retrospectiva o privilégio de mostrar, uma das primeiras vezes no Brasil, um filme que eu acho muito bacana dele, que é o Volkswagen, Operários na Alemanha e no Brasil, que ele co-dirigiu com Wolf Glauber, que é de 1980, em que ele traça o paralelo de um trabalhador da indústria automobilística naquela época na Alemanha e aqui no Brasil. E um dos últimos anos, ele, por exemplo, realizou um filme bem bacana, muito importante, chamado Amazônia Nova Minamata, e no ano passado nos honrou na competição com Um Olhar Inquieto, o cinema de Jorge Bodansky, co-dirigido com a Liliane Maia, e que a gente exibiu aqui como apoio a essa Masterclass durante essa semana. A gente tem o privilégio de ter também conduzindo essa Masterclass o coordenador de atividades paralelas e da Conferência Internacional do Documentário nesse ano, o doutor pela ECA USP recentemente, Luiz Felipe Labac, que também publicou há 4 anos, se eu não me engano, ou 5 anos, para ser mais preciso, a primeira grande antologia do Dziga Vertov, o diretor do O Homem com a Câmara de Filmar, em português, pela editora 34, e é um grande especialista em documentário, e é para a gente uma alegria tê-lo conduzindo essa conversa com o Jorge. Então, obrigado, Fê, obrigado, Jorge. Convido vocês a começarem a nossa Masterclass. Obrigado a vocês todos.
Boa tarde. É uma honra muito grande poder estar aqui, né, no último dia do festival. Como a Amir falou, eu acho que já faço até parte do mobiliário do festival, tantas participações que eu tive em diferentes situações aqui. Então, eu me sinto muito à vontade, me sinto em casa, né, nesse festival. E muito feliz de poder ter essa conversa hoje, né, e vai ser coordenada pelo Luiz Felipe. E eu combinei o seguinte com ele: pergunta o que você quiser para mim, eu prefiro que a partir das perguntas do que eu fazer uma exposição. É muito chato ficar expondo, né? Então, a gente vai apenas passar o início do filme Um Olhar Inquieto, que passou na quinta-feira, não sei se todos viram, para poder ter uma espécie de uma introdução. E depois vai ser uma conversa completamente livre, tá bom? Então, Luiz Felipe, por favor. Viva, Jorge. Super obrigado. Boa tarde, gente. E também, assim, não serei eu só a monopolizar as perguntas. O que a gente combinou também, a gente vai começar essa conversa, mas aí logo mais a gente também abre o microfone para vocês, para vocês também poderem fazer perguntas para o Jorge. E, bom, enfim, antes de mais nada, é uma honra, um prazer conversar com o Jorge. Não preciso apresentá-lo mais uma vez. Mas, como ele sugeriu, vou começar, a gente vai passar o início do Um Olhar Inquieto, que é um filme, para quem não assistiu, um filme realizado pelo Jorge em parceria com a Liliane Maia, e que ele faz, o Jorge, ele repassa vários, ele comenta vários filmes que ele realizou, e discute bastante do método de trabalho dele, enfim, de como ele foi formando esse método de trabalho, em filmes que são os filmes mais conhecidos dele, mas também alguns filmes que circularam menos. Então, um filme muito interessante, em que ele revisita vários materiais aos quais ele mesmo não voltava há algum tempo, e que nos últimos anos, por uma série de circunstâncias que ele vai comentar também, ele tem voltado a eles. E, então, enfim, acho que é um ótimo ponto de partida para essa conversa, a gente ver esse trecho inicial. Isso, se a gente puder. Vamos só esperar a luz, gente, para ficar um pouco melhor para a gente assistir. Segundinho, gente. Temos a luz, gente. Boa. Durante toda a minha vida, eu estive atrás da câmera. É como se eu sempre estivesse procurando por alguma coisa. É como se a câmera fosse a extensão da minha memória, uma maneira de guardar o tempo para mim. Esse filme começa com a vontade de revisitar esse material que fui fazendo ao longo de toda a minha vida. Uma parte dessas ideias
viraram documentários conhecidos, mas muito do que eu filmava ficava esquecido. O filme nasce de um desejo de revisitar meu arquivo. Uma espécie de pesquisa sobre o meu próprio trabalho. Eu acho que muito cedo eu descobri que a câmera era meu modo de enxergar o mundo. Tudo que eu queria registrar na minha mente, eu fotografava e filmava. É assim até hoje. A câmera é uma continuação do meu corpo que deve estar sempre em movimento. Por isso, o deslocamento se tornou central no meu processo criativo, tanto como cineasta, como na minha vida pessoal. Como um bloco de notas, eu filmo. Em 1973, eu trabalhava como câmera para um correspondente da televisão alemã. E o governo brasileiro convidou os correspondentes estrangeiros para um evento que aconteceu aqui em Aripuanã, que é a inauguração do projeto Humboldt, um projeto de universidade que acabou depois, com o tempo, não acontecendo. Mas era uma resposta que o governo queria dar para a construção da Transamazônica, quer dizer que havia uma preocupação ambiental, de estudo. Essas filmagens começam em Cuiabá. E aí vão aparecer essas pessoas que viajaram com a gente para Aripuanã. Naquela época não tinha vídeo, a gente trabalhava com filme 16mm. E eu carregava comigo sempre uma câmera Super 8 de filme muda, porque o material que eu fazia para o correspondente da TV alemã ia para a Alemanha e eu ficava sem nada aqui, né? Coisas muito interessantes. Então eu sempre levava essa Super 8 como uma espécie de caderno de notas para mim, né? Um dos pilotos, ele estava à disposição dos jornalistas para fazer um sobrevoo da Cachoeira de Dardanelos e dessa instalação que estava começando a acontecer aí. Aí o piloto disse, olha, vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Ele saiu uns 10 minutos da rota e sobrevoou essa aldeia indígena. Eram indígenas que nunca haviam feito contato. Esse Super 8 ficou guardado 40 e tantos anos e recentemente foi digitalizado. Revi essas imagens que eu já tinha esquecido que tinha feito isso. Então aí surgiu a ideia de vamos ao encontro dessas imagens. 50 anos depois, vamos ver o que aconteceu. Nossa viagem começa novamente em Cuiabá. A primeira parada é na Universidade Federal do Mato Grosso, onde tudo começou. Acho que eu sento aqui e vocês sentam aqui, né? Para ele poder nos filmar. Nós estamos fazendo um filme dentro de um filme. Professor, por favor, tem esse projeto de Aripuanã, que é um projeto que eu quero transformar num filme,
aproveita e vamos fazer esse registro que vocês querem fazer, eu pesquisando e fazendo o filme. Então é isso que a gente está fazendo agora aqui. Eu estou desenvolvendo um filme com o meu celular, e eles estão mostrando o meu trabalho, né? Vamos ver esse documentário para a televisão alemã. É um programa cultural da televisão alemã. Participei da filmagem, vai para a Alemanha, o pessoal da televisão lá montou e fez o programa, que é muito interessante. Bom, gente, se pudermos acender as luzes. Bom, Jorge, esse trecho inicial do filme ele expõe justamente nessa cena o metafilme e toda a operação, na verdade, que vai acontecer no Um Olhar Inquieto, mas só ouvindo agora que eu reparei, que eu pensei, você diz, né, que você tem essa imagem que foi filmada, que você filmou da janela do avião e que você quer investigar o que aconteceu, enfim, né, com aqueles indígenas que você filmou naquele momento. E você diz, bom, vamos ver o que aconteceu 50 anos depois. E, na verdade, o que o filme vai fazer, você faz isso no filme, mas tem uma outra camada do vamos ver o que vai acontecer 50 anos depois, que é justamente a sua trajetória, né? Essa é uma imagem filmada não exatamente no início da sua carreira profissional, você já atuava há um bom par de anos como cinegrafista e fotógrafo, mas é mais ou menos esse movimento que vai acontecer no filme, né? Essa imagem, de fato, você vai investigar, ela não é uma mera desculpa, você de fato investigou o que aconteceu com aquelas pessoas, e a gente vê isso no filme, mas é também um metamovimento seu de vamos ver o que aconteceu 50 anos depois, né? Queria, enfim, te ouvir um pouco sobre esse movimento, o que levou a Um Olhar Inquieto, enfim, como foi esse movimento autorreflexivo também. Tudo começou ainda antes da pandemia. A Eliane Maia, que é a co-diretora, tinha um pequeno edital em Manaus, ela é de Manaus, do estado do Amazonas, tinha um pequeno edital e ela queria entrar com um projeto nesse edital, estava procurando um assunto na prateleira de livros da casa dela e cai um livro no pé, que é a minha biografia feita pelo Carlos Matos. E ela disse, puxa, vamos fazer esse livro, vamos filmar isso. E aí veio pandemia, veio Bolsonaro, aquela coisa toda, mas em um dado momento saiu um pequeno recurso. E eu falei, olha, é complicado fazer esse livro, né, mas vamos ver. E aí surgiu essa imagem, quer dizer, o Instituto Moreira Salles adquiriu o meu material analógico, foi tudo digitalizado. Eu falei, bom, eu gostaria de ir ao encontro dessa imagem, ela quer fazer o meu jeito de filmar, vamos juntar os dois, né? Ela tem um recurso, com esse recurso a gente faz o meu filme e ela me filma filmando, aí os dois ficam satisfeitos. Aí foi assim que a gente iniciou esse projeto, daí essa metalinguagem. E, ao mesmo tempo, a ideia original era fazer a minha história, né? Então eu falei, tudo bem, vamos contando as coisas à medida que eles vão passando, né? E então o filme ele é um mix de autobiográfico e é um filme de procura, né, de alguma coisa. Foi assim que desenvolveu esse projeto. E é interessante porque teve essa coincidência, enfim, essa confluência de momentos em que você estava também revisitando pelo interesse dela, mas também com enfim, a aquisição do acervo pelo Instituto Moreira Salles. Esse material, você comenta aqui no filme, mas eu queria, de repente, só te ouvir um pouco mais. Esse material em Super 8 que você tinha filmado, que você chama de um caderno de notas, ele tinha ficado, de fato, esquecido. Assim, é um material que te acompanhou, mas que você não, ao qual você não voltava muito, você não tinha voltado a ele ao longo desses anos. É isso mesmo? É isso. Eu nunca fiz o Super 8 com a intenção de um produto final. O Super 8, para mim, foi realmente uma forma de anotar as coisas. E não projetava esse Super 8 e também não editei, nunca editei um Super 8, sempre utilizei ele da forma que ele saiu da câmara. Eu já editava um pouco com a própria câmara, mas não com a visão de ser um produto final, um filme começo, meio e fim. Não era, de fato, é uma anotação, né? E pelo fato de também não ter projetado, primeiro caiu no esquecimento mais facilmente e depois preservou. Né? Esses Super 8 têm 50 anos, né? Eles estão em perfeito estado, porque praticamente nunca foram projetados, né? E também não editados, que a projeção e a edição em Super 8 é complicada, né? E eu não me interessou isso.
E o engraçado é que tinha também um outro motivo de fazer o Super 8. Nós tínhamos uma espécie de um cineclube, nós cinéfilos, tinha Babenco, João Batista, um meu grupo assim, de amigos, e a gente tinha um cineclube chamado Cineclube Fumaça. E a gente projetava filmes, de preferência em Super 8, quadro a quadro, em 18 quadros por minuto, com aquela imagem ploc, ploc, ploc. Punha umas almofadas, tocava um Pink Floyd e viajava. Então, uma parte dos Super 8 foram feitos para ilustrar o Cineclube Fumaça, mas que quando a gente vê 50 anos depois, tem uma razão completamente diferente e bastante curiosa. E eu gosto muito desse meu arquivo Super 8, eu tenho bastante, eu acho que tem quase umas 30 horas de Super 8, e estão surgindo uma série de subprodutos a partir do Super 8. O pessoal gosta muito de fazer uma trilha sonora. Agora, não estão sendo editados, nunca foram e nem serão editados. Do jeito que saiu da Câmara, estão aí, né? Eu vou depois, num outro momento, mostrar um outro Super 8 que foi feita uma trilha sonora que passou há 2 anos atrás na minha mostra no Instituto Moreira Salles. Então, também fica curioso uma criação de uma trilha que é inspirado nas imagens, né? E esse Super 8 que eles fizeram a trilha, esse teve um objetivo. Foi quando eu fiz, junto com Orlando Senna e Wolf Gauer, a viagem de pesquisa para o Iracema, né? Um ano antes, a gente já tinha o ok da televisão alemã, mas a gente não tinha roteiro, tinha pouca... enfim, poucos elementos para poder partir para a produção do filme. Então saímos com o meu Volkswagen aqui de São Paulo, Orlando Senna e Wolf Gauer, e fomos até a Transamazônica. O Orlando foi escrevendo, o Wolf foi fotografando, e eu fui com a minha Super 8. E fomos e voltamos. E eu levei esse Super 8 para o produtor da televisão alemã. Deu mais ou menos uns 20 minutos, sem edição, mudo, do jeito que saiu da câmera, mostrei para ele, e ele ficou entusiasmado. Ele disse, se você me mostrar essas imagens no filme, eu produzo o filme para vocês. E se a gente vê o Iracema hoje, as imagens já estavam todas ali, naquele primeiro Super 8. Acho que vale até a pena mostrar, porque já que estamos falando tanto nele, é o Super 8 chamado Amazonas, que está aí. E aí tem, a partir de uma minutagem, a gente tem todo um esquema aqui para apresentar os trechos de filme. Você achou? Achei, só a minutagem. Mas tem a partir de a partir do tempo 24:50. Procurando aqui ao vivo. Vamos que vamos. A trilha de 2 músicos, Sarini e Yantra, que fizeram isso. Foi tocada ao vivo e gravada.
Eu deixei de propósito um trecho mais comprido para poder entrar no clima, né? Então foi feito com o objetivo, né, de fazer um registro para preparar um filme, e hoje é uma outra história, né? Bastante interessante, né? É muito interessante que, como você disse, enfim, era um registro, nesse caso, feito com o objetivo de mostrar para o produtor alemão, mas ainda assim, enfim, alguma coisa de um caderno de notas, mas para todo mundo, e acho que aqui boa parte da plateia deve ter visto, né, o Iracema, uma Transamazônica. É muito impressionante, é muito rico ver esse material depois de conhecer, né, conhecendo a Transamazônica, né, esse caráter de caderno de notas e do que você estava buscando, e imagino que, enfim, enquanto também operador de câmera, o trabalho que você estava desenvolvendo, ainda que não fosse a mesma câmera, né, enfim, esse Super 8, depois você trabalhou com 16, mas enfim, é muito claro a experimentação que você estava fazendo, e a gente vê muito isso no Iracema, assim, então e depois esse filme ganhando vida novamente, né, saindo do Cine Fumaça, ou Cine Fumaça virando, digamos, existindo uma pequena antologia desses filmes feitos como caderno de notas. É muito legal ver que eles ganham autonomia como filmes mesmo, né, enfim, quase como ele não é um making-off do Iracema, mas ele acaba virando um material que vale por conta própria. Mas queria entrar então um pouco justamente no Iracema, porque aqui a gente vê o que não está presente nesse material é justamente um aspecto que é central no Iracema, e que é não só no Iracema, mas em alguns filmes que você fez, principalmente nos anos 70, que eu queria te ouvir falar um pouco, que é a relação. Quando a gente falava ali, você falou de docudrama, né, mas o trabalho também com atores, atores profissionais e atores não profissionais, e desse jogo de cena, enfim, e da interação dessas cenas improvisadas, mais ou menos encenadas, com a realidade que a gente vê, por exemplo, nesses filmes Super 8. Queria te ouvir um pouco falar sobre como foi esse trabalho, como era, naquele momento da sua carreira, esse tipo de trabalho. Não surgiu com uma forma planejada, surgiu da necessidade de contar a história do jeito que a gente queria contar. No caso do Iracema, é a história de um chofer de caminhão que se encontra com uma menina que se prostitui. Então eu não podia deixar isso livre dentro da situação documental, que era muito rica, estava tudo ali também. Então a gente introduziu esse personagem, que é o Pereio, que era gaúcho, irreverente, né? Hoje ele seria um bolsonarista, né, o personagem. Através desse personagem, a gente tinha um controle da história que a gente queria contar, né? E aí surgiu essa coisa de ser documentário ou ser ficção. É uma questão que apareceu depois do filme pronto. De repente as pessoas se perguntavam, mas é o quê, né? Aí que eu dei conta, é o que é, né? Mas para o programa da TV alemã para o qual o filme foi feito, era um programa de ficção, né? Eu vendi como um filme de ficção, né? E aí a gente começou a colocar ele em festivais. Na época havia uma divisão muito rigorosa, era uma mostra só de documentário ou só de ficção. E ele passava nos dois da mesma maneira, ninguém disse que não é um, não é outro. Eu fiz um outro filme mais tarde, que é o contrário do Iracema. Iracema são atores que não parecem atores. E um filme chamado O Terceiro Milênio, que acompanhei a campanha eleitoral de um senador no Amazonas, que não era ator e que no filme ele parece um ator, né? Mas eu tenho outro filme também, onde essa questão do docudrama, do ator e não ator, eu acho que onde isso é mais forte, que é no Os Mucker. Os Mucker é um filme que também fiz com Wolf Gauer, que é uma história que a gente reencenou, uma revolta que aconteceu na colônia alemã, no Rio Grande do Sul, no final do século XIX, e nós reencenamos essa história com os descendentes desses colonos alemães na língua deles, que é o Hunsrück, que é uma língua, um dialeto alemão, que depois acabou se deturpando no Brasil, misturando com o português. E esse é um dialeto muito interessante, que hoje eles estão resgatando isso, né, nas escolas lá da região. Então eu quero mostrar uma cena com não atores, mas é uma cena construída, né, onde a gente tinha um diálogo muito preciso que a gente queria contar, que é uma cena de um baile
e que está dentro de um conflito. Eu não vou contar a história complexa, uma seita que se formou em torno de uma personagem chamada Jacobina Mendes, e aquilo tudo só foi possível acontecer porque eles estavam abandonados, não tinha presença de governo nenhum ali. Então, essa Jacobina, mais ou menos, que ocupou esse espaço de liderança. E foi atacada pelos outros alemães que se sentiram ameaçados, os protestantes e tal. E aquela história, boatos, e acabou numa violência muito grande. Os muckers, quase todos eles foram exterminados. E foi uma vergonha na história da colonização alemã. Os alemães não queriam conversar sobre isso. E quando a gente fez a pesquisa, a gente começou a achar tanta coisa, e aí, aos poucos, eles reverteram, passaram a ter orgulho de serem mucker, né? E foi todo encenado com descendentes na língua, e eles é que fizeram toda a cenografia, eles reconstituíram a partir das coisas que eles tinham em casa. Muitas vezes as casas ainda eram iguais às casas do final do século XIX, perdido lá nas montanhas de Sapiranga. E eu vou mostrar, então, essa cena do baile, antes de passar aqui a minutagem. Espera aí. Os 16 e 24. Aber isst doch alles. Sei doch nicht so schlafrig. Ich muss mich um ein Bub kümmern. Aber? Aber das packst du nicht. Komm zurück. Allein packt niemand. Ja, das ist ja. Was ist das? Es ist zu heiß. Und ihr da oben vom Förderpreis wollt ihr nicht wo tanzen gehen? Die Jakobine sieht das nicht. Ein Dutzend leere Gläser und kein eins voll. Der andere Tisch, der ist immer voll mit Bier dort und wir müssen immer dort durchschlagen. So was habe ich noch nicht gesehen. Das ist so ein Scham. Hannes, ich habe gehört, du bist mit dem Maurer, mit dem Flaschendoktor in Behandlung. So kann ich meine Apotheke zumachen. Wie kann ich immer Mittel verkaufen? So verbreche ich. Wir brauchen überhaupt der Blasterdoktor da oben am Berg nicht. Und seine Frau, die Jakobine, die wo will Christus sind, die hat jetzt noch lesen gelernt. Und jetzt will sie mehr wissen wie studierte Leute. Aber da steckt der Muggerpaff dahinter, der Klein. Der wäre Richter. Bei den Kommunisten geblieben, in Trier. Dort in Nordamerika haben sie auch schon Fahrt gejagt. Das hat ja schon eine Revolution angefangen. Reicht mir leid, ich will euch immer was fragen. Warum sind wir dann von Trier gekommen nach Brasilien? Wir wollen doch da in Frieden leben. So wie wir es uns ausgesucht haben. Und vom Maurer, was der meint, da ist mir doch viel lieber wie Doktor, wo wir gar keinen da haben. Und das mit der Jakobine, das will ich mal euch mal was sagen. Wollen wir ein bisschen warten, was dort dahinter ist. Das Kommunismus dahinter. Die ist mir doch viel lieber, was die da oben herbringt im Ferrabras. Die tut überhaupt Ordnung da, die hinschaffen. Wie die Missionäre von Uruguay kommen, wo wir gar nicht verstehen tun. Heich Johannes. Eigentum ist Diebstahl, so hat der Muggerpaff da von der Kanzel drunter gepredigt und haben sie ihn aber runtergeholt.
Ist das vielleicht Diebstahl, Johann, wenn man unser eines sich was armiert in der Plantage? Ja, das ist wahr. Ich will euch was sagen, Bruder. Und sagen es auch für euch all. Ich habe etwas armiert für mich. Ich habe ein bisschen Eigentum. Aber das nehme ich nicht mit ins Grab. Und ich sage noch was. Das werde ich auch verteilen. Und hauptsächlich für die Jakobiner und für da oben die von Verbras. Dass die das ruhig weitertreibt da oben, wie es die ganze Zeit schon macht, wie jeder eine weiß. Die macht's doch mit jedem. Jetzt ist aber genug. Ich will euch eins sagen. Der Erste, der ein Wort gegen die Jakobiner sagt, dem schlage ich das Maul zu. Lasst uns in Ruhe. Das ist genug für uns. Vater. Jorge, eu só queria fazer mais uma pergunta sobre os Smucker, porque justamente os Smucker acho que é um dos seus filmes dos anos 70, acho que menos vistos, menos conhecidos mesmo. Queria te perguntar, bom, o roteiro é do Wolf Gauer, mas a ideia de realizar ele veio, foi sua, foi do Wolf, foi em parceria? Conta um pouquinho só como que foi a produção e, enfim, em que estado também está o filme, as cópias do filme, enfim, circulação, como ele circulou. A ideia surgiu a partir de um artigo que a gente leu no Estado de São Paulo. E aí a gente ficou interessado em conhecer essa história, e o Wolf, que fez o roteiro, ele é germanista, e ele pesquisou na biblioteca em Munique e achou um livro de um padre chamado Padre Schupp, que naturalmente era um livro que ele escreveu para anarquizar com os muckers, né? Mas foi o suficiente para a gente ter informações de pesquisar mais. Não tinha material, muito pouco material, pesquisas praticamente nenhuma na época. E aí então a gente reconstruiu essa história com os camponeses da região, que todos conheciam a história dos muckers. A gente completou o roteiro a partir do relato deles, né, que eles tinham isso dos avós, dos bisavós, né. Foi assim que a gente construiu esse filme. E ele passa na Alemanha também legendado, porque o alemão que é falado aqui ninguém entende, nem na Alemanha e nem aqui, só eles mesmos, né? Mas é muito curioso. E o filme tem alguns atores, tem o Zé Lilgoy, tem Pereio, em cenas específicas, mas o filme é conduzido por eles mesmos, né? Essas cenas que vocês viram, não tem nenhum ator, são eles mesmos que estão, mas eles estão contando a história que a gente combinou para eles contarem, né? E o filme, na época, enfim, ele circulou, e na Alemanha ele também chegou a circular. Circulou, também. Passou no Festival de Berlim, numa mostra paralela. Ele, na Alemanha, foi distribuído nos cinemas, com o nome de Jacobine, e aqui no Rio Grande do Sul ele passou muito, né? E sempre passa de vez em quando, né? Em mostras. Mas menos, né? Porque é um tema muito, muito específico e a gente está restaurando o filme. Ainda não foi restaurado. Então, quando a gente completar esse restauro, a gente vai fazer um novo lançamento dele. Gente, queria aproveitar, abrir um pouco o microfone para vocês também, se alguém tiver alguma questão, alguma primeira questão. Vivian? Você... Olá. Uma questão sobre os Super 8. Que tipo de filme você usava? Era o Kodachrome 40 na época? Eu não me lembro mais. Era um Kodachrome também, mas eu acho que tinha um Orvo, tinha uma outra marca que era mais barata que eu usava. Então era Orvo. Era o Orvo. A gente da Alemanha do Leste. A gente conversou bastante na época com o Super 8, lembra? Nos anos 70. Eu me lembro bem. Eu conheci você nesse período como Super 8ista. Exatamente. E mais uma coisa, você contou um pouco sobre os muckers, que eu não conhecia. Achei super interessante esse dialeto que parece meio Yiddish e meio suíço-alemão também. É muito interessante. Dá para entender até. Para mim, deu para entender.
Mas eu queria saber, os diálogos eram escritos ou como é que era? Eram improvisados? Vocês davam um quadro geral? Ou... Não, tinha um roteiro com os diálogos escritos, mas eles não eram atores profissionais. Sim. Então, eles naturalmente improvisavam em cima do texto que a gente dava para eles. Eles não falaram um texto decorado. Eles falaram um texto a partir de um roteiro que a gente deu para eles. Eu tenho mais uma pergunta, estou abusando do microfone, mas mais uma pergunta sobre como você arquiva esses Super 8s. Por exemplo, se você está procurando uma cena de caju, e eu vi que tinha uma feira onde estavam vendendo caju, você sabe onde procurar? Como é que você faz? Não, os Super 8s, quando foram digitalizados, hoje eles têm tudo isso em arquivo digital. Então, fiz uma lista, um minuto tanto, tem isso e tal. Então, eu acho a partir desse arquivo que está digitalizado. Eu não mexo no Super 8. Mas nunca mexi. O Super 8 está guardado, né, e a gente utiliza só o arquivo digital dele. Tá certo. E foi muito bem digitalizado pela Cinemateca aqui em São Paulo. Fizeram um trabalho excelente. Tá ok. Obrigada. Bem, eu vou voltar para o Amazonas lá. O senhor teve lá em 1973, voltou em 2022, um intervalo de quase 50 anos. Qual foi o sentimento do senhor? Porque quando a gente vê o seu trabalho, a gente sente muita emoção. Uma emoção que eu acho que na captação da imagem essa emoção já existe. Não é uma coisa totalmente racional apenas, ou totalmente técnica. Essa é a primeira. E a segunda é que eu vi, naquela parte que foi feita a trilha sonora, muitas imagens com referência a Deus. E fiquei pensando, o que é o Deus na floresta? Bom, duas coisas diferentes. Primeiro, fui a primeira vez à Amazônia em 68, como repórter fotográfico da revista Realidade. Foi aí que eu criei a história que resultou no filme Iracema. E eu tenho continuamente feito trabalhos na Amazônia, nunca deixei de ir, né? E é engraçado que as pessoas perguntam normalmente assim, mas o que mudou, né? Qual é a sua impressão nesse longo período, né? Duas coisas. Uma, vamos dizer que os problemas continuam os mesmos, né? Tudo que os filmes colocaram na época, todos, sem exceção, trabalho escravo, contrabando de madeira, queimada, ocupação irregular da terra, perseguição aos povos indígenas, tudo isso está aí de uma forma pior do que era na época. Mas tem uma coisa interessante que mudou, que eu acho que é muito importante, é a organização da sociedade civil, que não tinha na época, e hoje você vai em qualquer recanto, por menor que seja, eles têm representação, eles são organizados, só que eles ainda não são ouvidos, né? Ainda não conseguiram chegar em Brasília, mas as comunidades indígenas hoje estão muito, muito bem organizadas. Esse é o dado novo. E se houver uma mudança, ela vem da sociedade civil e não de um governo. Jorge, então, de repente, saindo um pouco do roteiro que a gente tinha pensado, mas já que você falou disso, um dos seus filmes, quer dizer, você recentemente, você nunca deixou de ir à Amazônia, mas você tem, nos últimos anos, você tem estado muito ativo, justamente filmando, enfim, a região. Você fez uma série em torno da Transamazônica e você fez um filme também, que é o Amazônia, a Nova Minamata, com ponto de interrogação, que é um filme muito interessante, justamente sobre uma questão que que, como você fala, está presente desde que você começou, mas agora está chegando num ponto muito crítico e muito cruel justamente pela duração. É uma história em que a duração é importante. Queria te ouvir um pouco sobre esse filme também. Esse filme surgiu quando eu estava fazendo a série Transamazônica, uma estrada para o passado. A gente foi parar numa aldeia, Munduruku, e havia um encontro de lideranças, e estava lá um médico. E eu fiquei assim, amigo desse médico, perguntei, o que está fazendo um médico aí? Ele disse, olha, isso foi em 2016.
eu estou pesquisando aqui os efeitos do mercúrio nessa população indígena, que me parece que já estão começando a acontecer. E essas consequências do mercúrio, que são sintomas neurológicos, são os mesmos que aconteceram na cidade de Minamata, no Japão, nos anos 50, quando uma indústria química derrubou mercúrio, né, nessa baía e contaminou os peixes, pessoas comeram os peixes, ficaram doentes. Foi uma tragédia horrível no Japão. E eu achei muito interessante essa comparação, né? Aquilo que aconteceu no Japão e que está começando a acontecer na Amazônia. A gente pode prever o futuro dessas pessoas contaminadas por mercúrio a partir da experiência do Japão. Então, esse foi o ponto de partida do filme. E vamos ver o trailer do filme, só para vocês conhecerem a imagem. Está aqui. O trailer mesmo. Por muito tempo, os nossos antepassados já diziam que um dia viriam para tomar nossa terra, para nos matar, para roubar nossos filhos, e vem trazer destruição. Quase todos os rios do Tapajós, eles são rios de lama hoje. Vindo para essa região, tudo que existe é em função do garimpo. Tudo gira em torno do ouro. Há 30 anos, com a atividade garimpeira, que os estudos têm mostrado um nível muito alto de mercúrio no sangue dessas pessoas. Toda a região da Amazônia, onde tem garimpo, está contaminada. O mal de Minamata, no Japão, demorou 35 anos para os japoneses reconhecerem que aquele era intoxicação mercurial. Agora você imagina aqui. As nossas águas estão sendo contaminadas pelo mercúrio, a nossa água está suja. Se eu tô cheio de mercúrio, ninguém vai me ajudar. Nossos filhos! Se nós não cuidarmos da Amazônia, quem é que vai cuidar? Interessante. Esse é um filme ativista, né? Está na mão deles, as lideranças utilizam bastante esse filme para levar essa questão para as aldeias, né? A gente está, inclusive, fazendo uma versão em Munduruku, para eles poderem ter utilizarem melhor, né, isso, porque tem um problema muito sério que, por falta de conhecimento, em grande parte, um número considerável de indígenas são cooptados pelos garimpeiros, né, ganham o dinheiro deles, e eles não têm, em grande parte, não têm conhecimento do mal que eles estão vivendo e o que eles estão provocando, né? Então, a ideia do filme é justamente mostrar para que eles tenham uma noção, né, onde eles estão, com quem é que está cooptando eles, né? É um problema difícil, né? Além de você combater a questão do mercúrio, você ainda tem essa divisão interna nas comunidades indígenas, praticamente todas onde tem mercúrio, Yanomami, Kayapó, todos eles têm esse mesmo problema. Só uma dúvida pontual sobre o filme. O filme tem imagens em Minamata, né? Você viajou para Minamata? Ou não, foi durante a pandemia. Não, são imagens, tem um museu de Minamata, eles têm, está bem arquivada essa história lá no Japão. A gente contratou uma equipe de um brasileiro japonês que morava em Tóquio, a gente pediu para ele ir lá, porque foi durante a pandemia, a gente não pôde ir, então ele fez a parte de Minamata. Claro. E tanto o Minamata, acho que o Minamata talvez um pouco menos, mas no Olhar Inquieto, puxando, agora voltando um pouquinho para uma questão um pouco mais, uma questão formal, você fala no Um Olhar Inquieto, e a gente tem imagens suas filmando, já que a Vivian perguntou do Super 8, eu queria aproveitar e perguntar também, você fala, como você hoje em dia tem utilizado muito o celular também, assim, e não são acho que não são todos os fotógrafos que fazem essa transição, enfim, os cinegrafistas que
que adotam o celular de uma maneira tão, acho que às vezes tão aberta mesmo. Você mostra no filme, a gente vê no filme você filmando depoimentos, acho que mesmo um outro filme também recente seu, As Cores e Amores de Lore, eu acho que parte talvez tenha sido gravado também você com ela, o celular. Queria te ouvir um pouco sobre essa passagem, se para você tem alguma diferença, faz alguma diferença, qual que é? Você fala que aqui você tem tudo o que precisa, salvo engano, num Olhar Inquieto. Eu sempre procurei... quer dizer, eu comecei o cinema inspirado no Jean Rouch, né, que utilizava um equipamento 16, o menor que tinha na época, com som direto, um gravador portátil. Então, eu sempre procurei equipamentos os mais leves, mais simples, que eu pudesse operar a câmera e, ao mesmo tempo, poder dirigir o filme. Então, eu comecei com 16, né, depois foi para Vídeo 8, Super 8, HI8, Umatic, Betacam, Betamax, Mini DV. Eu utilizei todos os formatos, a minha geração pegou todos os formatos. Comecei com 35 e estou com o celular. O celular, para mim, ele é uma continuação do meu desejo, do equipamento que eu quero utilizar. E ele tem uma coisa muito interessante, o celular, quando você filma em comunidades, principalmente indígenas, porque você não é mais aquela câmera que passa a impressão que você está tirando uma coisa que eles não podem ver e que você vai ganhar dinheiro com isso. Enfim, é sempre uma relação desigual. Agora, com o celular, não. Como eles também usam o celular, então é uma relação de igual para igual. Eles não se sentem assim... Não é uma relação assim aparentemente de uma exploração direta. Eu estou tirando uma coisa de você, porque ele também pode fazer com o celular a mesma coisa que eu faço, né? Então, isso ajuda muito, simplifica muito, e também é uma coisa que eu gosto muito do meu trabalho. Eu não paro tudo e dizer, agora vamos rodar, entende? Eu rodo enquanto eu converso, e a equipe tem que ficar atenta, porque não tem essa agora, e também corte no final, não se corta nada. A conversa nunca acaba, entende? Então a gente tem que ter a sensibilidade de saber os momentos que filma, mas não anuncia isso, né? Mas uma curiosidade também técnica, mas você tem momentos que você acaba filmando só com o celular, ou você sempre tem também uma equipe de apoio com alguma outra câmera, enfim, e é claro, técnico de som, etc., ou você também, para certas coisas, confia no próprio celular mesmo? Não, eu, pessoalmente, tenho, desde mais ou menos 2015, 2016, usado só o celular. Mas eu tenho equipe de apoio. Por exemplo, no caso do Minamata, tinha uma equipe com uma câmera grande, né? Mas um câmera só. E você vê o filme, você não distingue o que foi feito com o celular, o que foi feito com a câmera grande. Agora, o som é muito importante, né? Eu sempre digo que no documentário o som é mais importante que a imagem. Você pode ter uma imagem bonita, um som ruim, você perde isso. Agora, se você tem um som bom, e mesmo se a imagem não é tão boa, você consegue recuperar. Agora, o som é fundamental, né? Então, eu dou muita atenção à captação de som. No terceiro milênio, inclusive, eu levei isso ao extremo. Eu incluí o técnico de som como um personagem. Ele aparece o tempo todo. E você, como você mesmo comenta no Um Olhar Inquieto, o Iracema foi, você fala o primeiro, não sei se foi um dos primeiros, ou o primeiro longa brasileiro com som direto, né? Foi o primeiro filme de longa-metragem de ficção com som direto, foi esse filme. Na época, era um equipamento bastante novo, né? E como disse, né, eu me inspirei em Jean Rouch, né? E antes de passar de novo o microfone para o público, gente, só lembrei de uma pergunta que fizeram para a Vivian na semana passada na Conferência Internacional do Documentário, que eu queria, acho que, repetir para você, pensando na questão do celular. Perguntaram para a Vivian o quão organizado está esse arquivo recente, porque, enfim, agora também com o celular filmar também, né? Enfim, a gente acaba filmando, a gente pode filmar mais. E queria só te perguntar, enfim, se você mantém uma organização desse tipo de material, ou em que medida esse caderno de notas cotidiano que a gente vai mesmo fazendo se mistura, enfim, nas nossas fototecas, videotecas. Como que você tem organizado esse material que às vezes talvez também não tenha uma destinação tão certa no momento em que você começa a câmera e depois você vai ver o que vai acontecer com ele? Não, os arquivos digitais, né, do celular são mais fáceis de organizar, porque eles têm por data, por região, né?
pessoa. Então, desde que você tenha ele num arquivo seguro, num HD, para achar é muito fácil, né? E aquela coisa, e a profusão de imagens também não te... Não, você tem que ter uma organização, claro, né? Mas eu me organizo mais por data mesmo, né? Por ano, mês, aí eu tenho uma agenda, eu vou lá procurar, isso foi naquele mês, naquele ano, aí eu acho. Gente, mais perguntas? Vamos abrir de novo. Aqui. Oi, gente, obrigado pela conversa. Eu tenho uma pergunta um pouco mais metafísica. Teve a sua filha, Laís, ela foi na Unicamp, que eu estava fazendo a minha graduação, que eu me formei agora há pouco, e eu lembro que ela estava comentando sobre quando ela escolhe um tema, um assunto para um filme, que ela sentia que aqueles... eu perguntei para ela como que ela sabia que aquilo era o que ela devia fazer. E ela disse que era algo que não é do campo racional, que ela sentia do campo artístico mesmo, no coração, que aquilo era que atraía ela e que aquele filme devia ser feito, tendo em mente que é um investimento tão grande de tempo e dinheiro. E eu queria saber para você como que ao longo da sua carreira a gente vê essa identificação com a Amazônia e com questões indígenas e Brasil, mas também com intersecções com a Alemanha, com o seu tempo lá. Como que para você tem certeza que esse projeto eu vou investir? Certeza a gente nunca tem, mas eu sempre digo que o produtor independente tem que ter 10 projetos para ter um andando. Se você tem 9, não tem nenhum. Então, está sempre com... e não é só o que você sente, o que é possível fazer também, né? Mas é claro que a gente procura temas os quais você se identifica, os quais você pode se identificar, né? Eu não consigo fazer um filme se eu não tenho uma identificação com a temática que eu estou tratando, ou com as pessoas com quem eu tenho que conversar no filme, né? Mais perguntas, gente? Senão eu tenho. Ali no fundo. Aqui, depois ali. Pode ser aqui, já está aí, depois a gente passa lá. Oi, Jorge. Bom, eu tenho uma questão, de fato, Jorge, para ti, né? Mas vou lançar só duas coisinhas antes. Primeiro, né? Aquela menininha que aparece no baile ali, é a Laís? Logo no início parecia ela, sim. Né? E eu acho que vale dizer também, né, que quando foi feita as filmagens no Japão, do Minamata, né, você estava lá de madrugada, dirigindo eles, né, com todo um sistema, né, conversando com os câmeras, tudo que estava acontecendo lá do outro lado do mundo, né, apesar da pandemia e tudo mais. Né. Está falando é o Nuno, que é o produtor dos meus últimos filmes, produtor do Amazônia Nova Minamata, e foi ele que articulou tudo isso com o Japão, que viabilizou a nossa filmagem no Japão, senão não teríamos conseguido, que era durante a pandemia, era proibido ir, não sei o quê, né? Jorge, na verdade, a pergunta que eu tenho para ti, né, eu acho que é uma pergunta que tem a ver com o tempo, né? Porque você tem esse arquivo monstruoso que você tem, né? Tem coisas que você filmou ao longo aí de 60 anos, a gente não termina de descobrir coisas do teu arquivo, né? E no início você era esse cineasta, né, que estava em cima dos acontecimentos, estava ali, né, no calor da hora praticamente, sabe, o tempo inteiro vendo as coisas acontecer, e você diz, opa, peraí, é para cá que eu vou, é para cá que eu vou, né? E hoje você ainda tem coisas que estão aí pulando na tua frente, né, mas ao mesmo tempo esse resgate, ao te deparar com esse volume de material que você tem, né, essas coisas começam a te assaltar, né, como filmes que ficaram no passado e coisas que, de alguma forma, estão pedindo para que você retome esses temas todos. Né? Então, eu queria te perguntar, como é que tu está lidando com essa sensação de tempo, né, dessa coisa da urgência da realidade como documentarista e, ao mesmo tempo, desse resgate da tua memória cinematográfica? Eu tenho um exemplo para mim que eu gostaria de seguir, que é o Manuel de Oliveira, um cineasta português que fazia todo ano um filme.
E ele morreu com 104 anos, devendo 5 filmes. Eu quero chegar lá. Bom, tem uma pergunta lá, depois eu vou puxar uma. Oi, boa tarde. A minha pergunta, eu acho que ela tem um entrecruzamento com as ciências sociais, que é a minha área de formação, que eu estudei em Brasília. E durante meu curso eu li um artigo que falava sobre... Era de antropologia, que falava sobre afetar e ser afetado. Porque, querendo ou não, eu acho que retratar essa alteridade está muito relacionado com antropologia, Jean Rouch e tudo. E tendo em vista toda a sua trajetória, eu queria saber um pouco sobre esse espaço de subjetividade. Como que é para você, Jorge, ter acompanhado tudo isso e como que você se blinda e se protege? Porque, querendo ou não, você está numa observação participante quando você vai para lá, para a Amazônia. E você se envolve e você pode comer um peixe também que tem mercúrio e você está sujeito a participar de tudo isso que os Mundurucus e os Yanomami estão passando. E como que é para o retorno, ou para a sua subjetividade, sua sensibilidade, sentir isso na sua pele depois que você volta? Não, a gente sente sempre, né? Como te falei, a gente não pode fazer um filme no qual você não se envolve. Então você tem que estar lá, você tem que pôr o pé na lama, senão não acontece, né? Não é uma coisa, vamos dizer, construída, é uma coisa natural dentro de mim, né? Eu vou e me envolvo. Isso sempre aconteceu, né? Isso vem, talvez, do período que eu era repórter. Eu comecei como cameraman, repórter para a televisão alemã num período muito conturbado na América Latina, onde começaram todas as ditaduras, Brasil, Chile, Bolívia, Uruguai, e eu acompanhei tudo isso como repórter. Então a gente tinha que se atirar lá dentro, não tinha... Ou você faz isso ou você não faz, né? Então, você falou a questão da antropologia, eu me sinto um pouco como antropólogo, sim, né? Porque a gente estuda, pesquisa, compartilha, é muito parecido com a posição de antropólogo, a posição de cineasta documentarista. Olá. Como você foi amaciado lá na Amazônia? Porque, para mim, 2022 já estava meio pesado também lá na Amazônia. Como você lida com isso? Porque você está com equipe filmando. Teve problemas já? Bom, primeiro tem os problemas que normalmente você tem num filme, são muitos problemas quando você filma. E na Amazônia complica um pouco mais, né? E a gente fala na Amazônia como se fosse uma coisa só. Que é a Amazônia? A Amazônia é numa cidade, a Amazônia numa área indígena, a Amazônia numa área de conflito. Então, são tantas Amazônias, né? Mas é um risco, né? É um risco que se você não está afim de assumir esse risco, não adianta. Então, é melhor não fazer, né? Se você faz, você sabe que você está correndo um risco. Por exemplo, no caso do Iracema, a gente tinha, além do risco, vamos dizer, de estar na Amazônia, ainda tinha um risco político, porque era ditadura militar, uma área de segurança nacional, de você ser denunciado, ser preso, ser torturado, né? Então, é um risco muito grande, mas eu aprendi muito na época que eu era repórter, de me safar, né? De trabalhar em situações de risco, né? A gente não deve aparecer o mínimo possível e ser muito rápido. Quando as pessoas se dão conta, o que esse cara está fazendo aí, a gente já fez, já foi embora. Ali no fundo. Jorge, na semana passada, na Cinemateca, o Eric Rocha colocou uma questão interessante sobre a não divisão entre documentário e ficção. Então, estou querendo saber como que você vê
essas fronteiras entre o documental e a ficção, que você mistura tão bem? Para mim não tem fronteira, né? A gente faz o filme que a gente quer fazer como é possível fazer. Então, eu não vejo fronteira aí, né? Eu acho essa questão do docudrama, se é documentário, se é ficção, é uma questão que não leva a nada, né? Então, é puramente uma questão burocrática, né? Por exemplo, o financiamento para documentário é menor, não deveria ser, mas porque você tem que entrar categoria documentária, então, na parte burocrática, você tem que se definir. Agora, como resultado final, para mim, não faz diferença nenhuma. Aqui na frente. Oi, só quero pegar o gancho, né, da questão que foi feita em relação à segurança, né, na produção na Amazônia, para te perguntar um pouco mais sobre o seu método, né? Como que você se prepara antes de ir fazer a captação das imagens? Se, por exemplo, ali existe um contato com as comunidades locais, né, para você fazer toda essa preparação, como que é o diálogo, o que você não faz, assim, se tem alguma regra assim que você se coloca, isso daqui eu não vou fazer porque é muito arriscado, enfim, entender um pouco como que é a sua metodologia quando você está ali em campo. Sobre a primeira questão do risco, não existe uma fórmula para o risco. O risco sempre tem. Então, não dá para você calcular que risco que você vai ter antes. Tem que partir do princípio que existe um risco em várias camadas, né? E o preparo, né, quando você vai trabalhar com comunidades, é fundamental, né? Você tem que ter esse contato anterior por várias razões, né? Está aqui o Nuno, que é meu produtor, né, ele faz exatamente essa parte, né? Ele estrutura o filme a partir dos contatos que ele faz. Quando a gente chega com a equipe, as pessoas com que a gente vai filmar já sabem mais ou menos, já há um acordo anterior, né, entre nós e eles, para que a filmagem seja harmônica, né, para não ter conflitos. Acaba sempre tendo conflito também, mas pequenos, né, mas o preparo é fundamental. Mesmo na época que a gente não podia chegar lá, no caso do Iracema, por exemplo, mas a gente fez uma viagem preparatória, então eu não tinha preparado aquela locação, mas eu sabia o que era possível fazer ou não fazer ali, entende? Então havia esse conhecimento que a gente adquiriu antes de ir lá filmar. Não pode chegar lá com a câmera e dizer, oba, vamos fazer uma coisa aqui, isso não funciona. Legal. Temos mais uma. A gente só avisando, a gente tem que encerrar às 4h30, porque tem que preparar a sala para a sessão das 5, da Vivian. Eu espero que vocês fiquem aqui. Então a gente vai ter mais essa pergunta e a gente vai ter que começar a encaminhar para o final, mas temos ainda alguns minutos. Boa tarde. Levando em conta que, para a imensa maioria de nós sudestinos, esse olhar e esse conhecimento sobre o que é a Amazônia se constrói justamente a partir das imagens, e das imagens de cineastas, né? Como vocês se dedicam a estar nesse território, eu queria escutar de você como é a construção dessa escolha do ponto de vista ético, para, enfim, né, evitar que essas imagens se consolidem no campo dos estereótipos, que fazem parte, muitas vezes, dessa leitura, como você colocou, né, desse lugar tapete verde, que mesmo com cineastas como você se dedicando durante tanto tempo, ainda é tão presente no imaginário sudestino sobre a Amazônia. Isso vem de você, né? Então, é como você se posiciona em relação à história que você vai contar, né? Eu sempre tomei cuidado de não cair num clichê, entende? Então, nos meus filmes todos, as imagens são imagens que de fato estavam acontecendo na nossa frente. Não vamos lá porque tem um pôr do sol bonito, ali tem uma cachoeira, não sei o que, ali tem borboleta. A gente vai sempre pelo conteúdo, entende? Se de pano de fundo, vamos dizer, tem uma imagem bonita, por que não, né? Mas a gente não parte, vamos dizer, do estereótipo, né?
Jorge, eu queria, de repente, desculpa a gente fazer um desvio da Amazônia para falar, recuperando um pouco a fala do Nuno da questão do tempo, enfim, da memória também, porque você tem um filme bem recente também que destoa da temática amazônica, mas, enfim, é muito próximo seu e tem e conversa muito para mim com um olhar inquieto, é quase como os filmes são meio que irmãos em certo sentido, que é As Cores e Amores de Lore, que é um filme que você fez em diálogo, né? Enfim, um retrato da artista plástica Eleonor Koch, que conheceu a sua mãe, e você fala uma coisa muito bonita, eu não vou saber literalmente as palavras que você usa no filme, mas você fala que você, de certa forma, conversando com a Lore, você entendeu certas coisas sobre a sua mãe, coisas que você não tinha tido a maturidade de perguntar. E é um filme que tem um filme muito caloroso nesse sentido, você fala um pouco da sua história familiar também, e muito intimista no certo sentido, né? Na relação com ela, nas entrevistas, você está sempre muito próximo, na sua narração na sua narração também. Queria te ouvir um pouco sobre esse filme também. Esse filme é muito curioso, porque eu não pensei inicialmente num filme, eu quis conhecer a Eleonor Koch, porque eu soube que ela tinha trabalhado com a minha mãe. Ela foi estagiária numa livraria Cosmos, aqui em São Paulo, da minha mãe. Minha mãe trabalhava nessa livraria. Eu não a conhecia, eu procurei ela, ela me recebeu muito bem, e eu quis que ela contasse o que ela sabe da minha mãe, porque minha mãe já faleceu há muito tempo, como você falou, eu era muito jovem, então eu não tinha... tinha coisas que eu gostaria de ter conversado com ela que eu não tinha maturidade, que hoje eu tenho. E a Lore me lembrou muito a minha mãe, né? Então eu fiquei com aquela sensação de como se eu estivesse conversando com a minha mãe aquilo que eu não tive a oportunidade de conversar quando ela estava viva. Mas isso eu só consegui porque eu fiz o filme sozinho. Eu mesmo fiz a câmera, uma câmera pequenininha, sem ninguém, éramos só nós dois. Durante 10 anos, mais ou menos, eu conversei com ela, sempre gravando toda a conversa, né? Pedi autorização para gravar a partir do primeiro momento que eu comecei a conversar com ela, ela não se incomodou, né? E isso deu muita intimidade às nossas conversas. E à medida que ela foi se abrindo, a história saiu da minha mãe para a história dela, né? Então, o filme tem essas camadas, né? E é um filme, eu gosto muito, porque é um filme... extremamente íntimo, né? Eu me abri, ela se abriu, mas isso só foi possível porque nós estávamos sozinhos, só nós dois. E também um período de gravação longo, né? Encontros longos de 10 anos. 10 anos, mais ou menos, e não tinha estrutura de produção para isso, mas a gente conseguiu depois um pequeno recurso para finalização. Eu tenho uma editora, Bruna Calegari, que trabalha comigo há muitos anos, e, à medida que eu ia filmando, ia passando o material para ela. Então, ela ia organizando isso, né? Então, isso foi maturado, né, bastante tempo, que é um filme que ele nasceu da edição, porque as conversas não eram lineares, né? Conversava uma coisa aqui, outra coisa ali, e a Bruna, né, com esse longo período de lidar com esse material, ela deu um sentido, criou uma história com isso, né? Bom, gente, temos que encerrar daqui a pouquinho, então, assim, última chance, se alguém quiser fazer a última pergunta, agora é a hora. Ok, temos aqui uma última pergunta. Eu já perguntei, se alguém que não perguntou quiser perguntar alguma coisa. Não? Ok. Jorge. Essa é uma ótima pergunta. Para ficar gravado, vai existir um museu Jorge Bodansky? O meu arquivo analógico está no Instituto Moreira Salles, né? E ele é acessível, qualquer um pode entrar e ver as minhas fotos, mas é o arquivo fotográfico e Super 8, não o arquivo de cinema, né? Eu lembro que, inclusive no próprio MS, no bate-papo que teve na exibição do Iracema, você comentou que, até um pouco das outras perguntas que foi sobre esse cinema em campo, meio de guerrilha, assim, que você às vezes colocava a câmera no ombro e fingia que não estava filmando, para conseguir capturar uma certa naturalidade nesse lado documental, com o Péréio interagindo com as pessoas sem saber que ele era um ator e aquela coisa toda.
você ainda brinca com essas técnicas de captura de imagens, assim, vamos dizer assim, esse jogo de capturar essa naturalidade das pessoas, ou é algo que, como você disse agora há pouco, tem uma produção, tem um planejamento, todo mundo sabe o que está acontecendo, e não tem mais tanto aquela... Não, os filmes sempre tiveram planejamento, sempre tiveram produção, né? Mas eu não gosto de formalizar o momento da filmagem, né? Então é como se fosse uma conversa contínua. Com o celular é muito mais fácil agora, né? Mas na época que a gente trabalhava com uma câmera maior, era um entendimento entre a equipe, uma troca de olhares para saber quando é que a câmera está ligada ou não está ligada. Porque se eu falava, agora é cena, ou corta, você quebra toda a intimidade do ambiente que você está fazendo, né? Então, as pessoas com quem que a gente está filmando não necessariamente sabem o momento que a gente está filmando. Qual é a hora da conversa e a hora da filmagem mesmo. Muitas vezes, a filmagem já aconteceu depois que a gente conversou, né? Aí já me aconteceu, diziam, mas vocês não vieram aqui para filmar? Eu falei, não, já filmei. Jorge, muito obrigado mesmo por, enfim, conversar com a gente, compartilhar tanta coisa. Foi mesmo, enfim, um prazer. A gente aprende sempre muito te ouvindo sobre o seu trabalho e sobre, enfim, a ética no documentário, enfim, e todo o universo, os universos, enfim, com os quais você trabalha. Enfim, queria só te agradecer muito mesmo. Muito obrigado pela presença e obrigado vocês também, gente, público. Bom, eu agradeço muito. Eu fiz aqui uma lista de coisas que eu queria mostrar. Falei, isso aí é pouco, vou ter que mostrar mais. Não mostrei nada. Fica para uma outra vez, tem muita coisa para a gente conversar. Agradeço a presença de vocês, agradeço o festival, né, de ter organizado isso, né? E eu adoro participar desse festival, espero continuar participando. Muito obrigado, gente.